da reunião, e aí para formalizar os bons costumes, bom dia novamente agora, né, durante a gravação. Pergunta, meu áudio chega bem para vocês, hein? Sim, tranquilo, professor. Beleza. Então vamos lá. Conforme a programação aí na chamada do canal, nós vamos dando continuidade, vamos falar da parte de gerenciamento de processos, memória, arquivo e gerenciamento de periféricos, né? Antes de darmos o start aqui com este assunto, sempre a gente dá uma breve relembrada na semana anterior, porque a nossa linha aqui é sempre em continuidade, né? Então não dá para a gente esquecer o que foi falado a semana passada para começarmos a tocar no assunto hoje, porque tudo é o funcionamento do sistema operacional, protagonista da nossa aula, o responsável por tudo isso que nós fazemos aqui, né? Então, na aula anterior, nós comentamos com vocês sobre a parte de núcleo do sistema operacional, ou também conhecido por kernel. Núcleo esse responsável por todo o código, toda a programação interna do sistema operacional, né, que garante de fato o seu funcionamento, desenvolvido, digamos assim, né, por algumas pessoas, para que tudo isso aqui que nós estamos fazendo nesse momento torne-se possível. Então, na aula anterior falamos sobre o kernel, o núcleo, que é o código do sistema operacional, né? Alguns sistemas operacionais permitem acesso a esse código, são chamados sistemas operacionais open source, que atendem aí a filosofia do software livre, e temos os softwares proprietários, que não permitem, ou seja, é de propriedade de alguém, pertence, isso é privado. Por exemplo, o sistema operacional da Microsoft Windows, ele não permite o acesso ao seu núcleo. Tá? Nós não podemos acessar e modificar, não dá nem para visualizar, porque, ou seja, é um software fechado, você tem direito a utilizar o programa, você tem direito à licença de utilização, na verdade, você não compra o Windows, você compra uma licença que lhe permite usar, né? Porém, acesso ao kernel, ao código do programa dele, ele não permite, tudo bem? E aí nós vimos também a parte de versão e edição. Citei como exemplo aqui, no caso, né, por exemplo, vocês têm aí no Android de vocês, nos smartphones de vocês, dependendo do modelo, várias versões do Android, né? Se não me falha a memória, a última versão do Android disponível no mercado é a 11. No caso aqui, no computador, eu estou usando no meu computador, no meu notebook, o Windows como sistema operacional na sua versão 10. Então, nós falamos semana passada sobre versão, sobre núcleo e sobre a parte de Shell. Shell seria essa tela intermediária entre o código e aquilo que vocês conseguem visualizar, tudo bem? Então, só fazendo um breve review no assunto da aula anterior, para que a gente possa, de fato, entrarmos no assunto de hoje, beleza? Relembramos aí, para que a gente não esqueça, para hoje vamos falar então, como eu já disse, sobre gerenciamento de processos, gerenciamento da memória, como é que o sistema operacional compartilha a memória que nós temos disponível dentro do nosso computador, na configuração do computador. Lembrando que vários assuntos que eu trago aqui com vocês, eu costumo citar o computador como nosso ponto de referência, e às vezes eu conecto também com o smartphone, porque muitos de vocês estão usando o smartphone como plataforma para aula. Alguns conceitos do sistema operacional valem para ambos, e algumas coisas mudam um pouquinho em relação ao que nós vamos falar aqui hoje, sobre processos, memória, arquivo e periféricos. Haja visto que o objetivo de um notebook, de um computador, é diferente do objetivo maior de um smartphone. Então, alguns conceitos que eu vou citar aqui vão ser mais direcionados para computadores, tudo bem? Vou compartilhar minha tela, vou abrir uma apresentação aqui que já disponibilizei para vocês aqui na chamada do canal, está o link aqui. Agora, compartilhando a tela, eu perco a visualização do chat. Quem precisar perguntar alguma coisa, fique à vontade, abra um áudio aí. Bom, vamos lá. Estou com o meu site aberto aqui, o Multiverso do Saber. Estão visualizando? Conseguem ver minha tela? Sim. Beleza. Bom, como eu disse, este link está disponível para vocês aí na chamada da aula no canal, tá ok? Vou abrir aqui em outra janela, que ele fica um pouquinho maior, e eu consigo visualizar isso aqui de forma um pouquinho mais ampla.
Então, vamos lá. O funcionamento do sistema operacional. Lembrando, né, que nós estamos, nesse momento, olhando, né, dando, digamos assim, um raio-x no sistema operacional, ou seja, o que tem no funcionamento interno. Porque eu acredito que a grande maioria de nós aqui, embora o curso não exija pré-requisito, já consiga se virar com Windows. Consegue ligar o computador, consegue, digamos assim, interagir minimamente aqui com o sistema operacional, da mesma forma com o smartphone de vocês. Vocês não precisam fazer, por exemplo, um curso para operar um smartphone. Todo mundo consegue, digamos assim, utilizar o essencial do Android ou, enfim, do sistema operacional do dispositivo que vocês têm em mão. Porém, a parte interna, o funcionamento interno, não é todo mundo que conhece. E como aqui nós separamos, né, o usuário do técnico profissional, o usuário é aquele que utiliza. Todos nós utilizamos, somos usuários diários de um sistema de sistemas operacionais, de computadores, de tecnologia de um modo geral. E como estamos num curso de tecnologia, conhecer o funcionamento interno é tão importante quanto saber utilizar, porque isso difere o profissional do amador. Perfeito? Então, aqui nós vamos estudar, continuamos olhando, como eu falei aqui, através da imagem, vamos ver a parte interna, correto? O funcionamento do sistema operacional em relação a como ele gerencia processos, né? E o que é um processo? Como a gente identifica isso aqui no computador? Vou voltar aqui. Espera que eu vou exibir aqui na minha tela inteira que fica um pouquinho melhor, gente. Um minutinho. Perfeito. Bom, a introdução já comentei com vocês aqui. Aqui tem uma breve ilustração, um pouco diferente da que já foi mostrada para vocês em relação a kernel, shell e versão. Aqui nós temos uma distribuição em camadas, separando aqui aonde estamos nós, né, usuários de computador, onde estão os softwares, né, que são os programas que nós utilizamos, aonde se localiza, se posiciona dentro dessa hierarquia aqui o sistema operacional, que é o nosso protagonista, o nosso palco de estudos, e a camada mais baixa de tudo aqui, que é o hardware, né? Nível do hardware ou camada de hardware, estou me referindo ao equipamento que estivermos utilizando. E como eu sempre pontuo, falando hoje de sistema operacional, nós podemos navegar num mar bem profundo, tá? Passando por computadores, smartphones, smart TV, porém, os sistemas operacionais têm algumas semelhanças, mas em alguns casos diferem completamente. Por isso que agora estou focando mais em computador. Então, aqui como usuário, a gente tem o olhar final, né? Ou seja, do programa que nós estamos utilizando à nossa frente aqui na tela. O sistema operacional, que no caso é o nosso alvo aqui, o nosso palco de estudos, né? Ele está operando sobre um equipamento, o hardware. E dentro desse equipamento aqui, nós temos memória, temos os periféricos. Quem são os periféricos? É tudo aquilo que você tem conectado ao seu dispositivo. No meu caso aqui, eu tenho, neste exato momento, como periférico, o mouse, embora eu esteja usando o notebook, eu poderia usar o touchpad aqui do notebook, mas eu prefiro usar o mouse Bluetooth. Tá ok? Porque o mouse me dá um pouquinho mais de precisão quando eu estou trabalhando numa aula de design, tá ok? Embora já tenha me virado muitos anos com aulas de design sem mouse, mas, enfim, prefiro pelo mouse hoje. Então, periféricos são componentes conectados, instalados no computador na parte externa, ou seja, no entorno do computador. Ou, né, fazendo aí uma analogia, na periferia do computador, mas no que se refere à parte externa, porque nós temos componentes internos, que são as peças, né? Memória, placa de vídeo, placa de rede. Esses dispositivos estão internos, são componentes internos, não são periféricos, não estão ao redor do computador.
impressora, mouse, teclado, uma câmera, né, uma webcam, um fone de ouvido, como eu estou usando aqui. Na verdade, eu não estou usando um fone de ouvido, eu estou usando um headset auricular, né? Tudo isso está conectado ao meu computador. Também, no meu caso aqui, o meu fone de ouvido, ele é Bluetooth. Então, eu tenho como periférico, nesse momento aqui, em uso, mouse, o meu headset, e eu ainda tenho uma ring light aqui, ó, para poder clarear um pouquinho a imagem, porque está muito complicado. Hoje não está tão ensolarado, então não está entrando muito sol aqui. Para ficar um pouquinho melhor a imagem, eu coloquei uma lâmpadazinha aqui ligada. Ou seja, tudo isso e são periféricos conectados ao meu computador. Isso se conecta ao hardware e é gerenciado também pelo sistema operacional. Todos eles consomem energia, tá? Porque eles estão conectados ao computador, uma voltagem baixa, né? Que estamos operando aqui em dispositivos de baixa tensão, tranquilo. Todos eles têm um programinha que se comunica com o sistema operacional, chamado driver, que nós vamos falar isso em outro momento, agora não vamos focar nisso. Então, nós temos todos esses pontos aqui para fazer a máquina funcionar, tá ok? No nosso caso aqui em particular, vamos entender primeiramente, antes eu falei, comecei de baixo para cima, né, com os periféricos, mas a ideia aqui é começarmos aqui pela parte de processos, porque os processos também se comunicam com tudo isso, tá ok? Então, nós temos aqui, na próxima tela aqui, a sequência do que nós vamos tratar. Gerenciamento de processos, gerenciamento da memória interna do computador, gerenciamento de arquivos e, por fim, gerenciamento de periféricos, que eu dei uma pincelada aqui logo de início. Processo. Primeiramente, vamos entender o que é um processo, né? Eu falei dos periféricos, que estão, digamos assim, por último, mas eles envolvem processos. Por exemplo, né? Em um ambiente multiprogramado, o sistema operacional gerencia os diversos programas executados e controla o compartilhamento dos recursos por estes programas, que são executados de forma concorrente. Então, qualquer função, qualquer aplicativo, qualquer coisa que você esteja utilizando no computador, ele gera um processo. O que eu descrevi anteriormente aqui sobre mouse, sobre o meu fone de ouvido e o meu ring light aqui, essa luzinha para clarear um pouquinho o ambiente, tudo isso vai gerando processos, porque eu estou interagindo com o sistema. Estou, com exceção do ring light, que não usa memória, tá ok? Porque eu não é um software que está dentro do meu computador. Agora, no caso aqui, ele só usa a conexão USB para ser alimentado de corrente elétrica, só isso. Ele não tem uma comunicação com o sistema operacional, então ele não gera um processo. O momento aqui, ó, vocês estão visualizando o ponteiro do meu mouse, não estão? Acredito que estejam. Esse procedimento de movimentar o mouse é um processo, porque aqui eu estou fazendo com que o sistema operacional reconheça o mouse através da comunicação com o programa de identificação do mouse, que é o driver. Ele identifica, reconhece o movimento que eu estou solicitando e mostra isso na tela. Isto gera um processo, porque está utilizando o quê? O processador para isso. Processador, que é a unidade central de processamento, que fica também aqui internamente como peça, uma das principais do computador, que faz com que todo o processamento seja gerenciado por ele. E tudo aquilo que cria um processo que vai ser executado pelo processador é gerenciado também como processo pelo sistema operacional. Porque nós vimos no slide anterior ó, que nós temos o sistema operacional e programas que se comunicam com ele. Esta comunicação entre equipamento, né, e programas geram processos. E processos consomem memória. Tá ok? Memória RAM nós temos no computador e também temos no nosso smartphone. Até aí
é comum. Mas a maneira como isso é gerenciado muda. Tá ok? O gerenciamento de memória RAM e memória... Aí eu tenho que voltar um pouquinho aqui. O que é memória? O que é memória permanente e o que é memória temporária? Né? Eu disse para vocês que processo é tudo aquilo que eu estou executando no computador. Tá? Gera um processo. O simples fato de movimentar o mouse, eu estou executando um processo. E pela definição aqui, os processos, eles concorrem. Como assim concorrem? Eles acontecem ao mesmo tempo. Concorrer é ocorrer em conjunto, ok? A palavra concorrer tem como significado ocorrer em conjunto, daí concorrência ou concorrer. Então, eu tenho que os processos vão se acumulando e, à medida que você tem uma capacidade de processamento maior, melhor é o desempenho do seu equipamento. Quanto mais limitada for a sua capacidade de gerenciar processos pelo processador, menor será o desempenho final do seu sistema operacional, porque você tem o quê? Digamos assim, uma limitação. Então, como eles são concorrentes, processos que exigem mais processamento tendem a consumir mais do processador. E como eles estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Eles interagem com outros dispositivos. Por exemplo, eu disse aqui do mouse, mas eu não estou usando apenas o mouse, né? Como eu falei aqui, nesse momento nós temos várias coisas acontecendo para que essa aula possa acontecer. Eu estou aqui falando com vocês, eu tenho vários processos concorrendo. Estou movimentando o mouse, que está gerando um processo. Eu estou com o Windows ativo e carregado na memória do computador. E aí abri aqui o espaço para entrar no gerenciamento de memória. Tudo isso internamente. Só que eu tenho, para vocês que estão num primeiro momento aqui, adentrando neste universo e ouvindo algumas informações pela primeira vez, é importante entender o que é memória permanente, que eu estou passando o mouse aqui, ó, numa imagem que representa uma unidade de disco, onde eu armazeno permanentemente arquivos, tudo que eu tenho no computador, eu armazeno aqui. Sistema operacional, o Office para vocês poderem, digamos assim, usar o Excel, o Word, o programa que vocês usam para acesso à internet. No caso, aqui no computador, eu estou usando o Google Chrome. Porventura, se vocês gostam de prática de jogos, os jogos também ficam armazenados aqui. Então, aqui eu tenho uma memória para armazenamento permanente. Tudo que eu armazeno aqui permanece aqui até que eu não queira mais. Venho aqui e apague. Porém, eu tenho também um outro tipo de memória, tá? A memória de uso permanente, ela utiliza um dispositivo de armazenamento, também conhecido no meio, né, tecnológico como unidade de disco, HD, disco rígido, são os nomes sinônimos, né, para esse dispositivo de armazenamento, onde nós hoje temos no mercado vários tipos, vários modelos, tecnologias mais recentes, tecnologias não tão novas, mas que todos cumprem o seu papel, que é armazenar. Tudo que você guarda no computador fica aqui, permanentemente, isso é importante. E aí eu tenho o gerenciamento desse dispositivo aqui também pelo sistema operacional, que é uma memória permanente. E eu tenho um outro tipo de memória, que é a memória temporária. A memória temporária usa esse outro dispositivo que eu estou circulando aqui com o mouse, ó, a chamada memória RAM. Memória RAM, que, né, traduzindo de forma literal, memória de acesso aleatória, né? Mas, enfim, não vamos nos prender a termos, a nomes. O importante é a gente lembrar sempre para que isso serve. O mais importante em tecnologia, para responder qualquer pergunta, é você entender para quê. Eu entendendo para que esta tecnologia serve, eu não preciso me ocupar dos porquês. Então, a memória permanente serve para quê? Para armazenar dados, arquivos permanentemente.
A memória temporária, a chamada memória RAM, ela armazena temporariamente um programa ou um arquivo que eu estiver utilizando naquele momento. Então, isso aqui é um conceito importante para a gente entender esse funcionamento interno. Tudo que eu utilizo no computador, que está gravado, guardado numa memória permanente, para que eu possa utilizar e dar uma funcionalidade, eu preciso acessar isso aqui, na unidade de disco, e alocar, vou usar um outro termo aqui, novo para vocês. Eu tenho que acessar este arquivo, este programa, este jogo, esta música, o que eu estou acessando dentro da unidade de armazenamento permanente, acesso aqui e transfiro para cá, para a memória temporária, memória RAM. Esse processo de transferir o que está aqui, ó, armazenado permanentemente para uma memória temporária, chama-se alocamento ou alocação de memória. Tá? Ó, tá aqui na definição. É função do sistema operacional conhecer quais regiões da memória estão em uso e quais não estão sendo usadas. Alocar memória para processos quando eles necessitarem e desalocá-la quando os processos terminarem de ser executados. Então, vamos lá. Nós dissemos no slide anterior que os processos, isso aqui está tudo interligado, tá? Aqui os processos e o que são processos. É tudo aquilo que eu executo no computador, eles acontecem e podem acontecer ao mesmo tempo. Cada processo está utilizando um pouco da minha memória. Então, o processo de alocar na memória significa retirar o arquivo daqui e trazê-lo para cá, para que ele possa ser utilizado. Eu não posso simplesmente... Eu não conseguiria acessar a plataforma Teams se eu não fizesse esse processo através do sistema operacional. Que para que esta aula ocorra, eu tenho aqui na memória, neste exato momento, o sistema operacional Windows 10, eu tenho o Google Chrome, e detalhe, tá? O Windows 10, sendo executado, ele já é um processo. O processador está correspondendo às solicitações do Windows 10. Então, ele é um processo. Então, guardem aí, ó. Primeiro processo sendo executado nesse momento. Windows 10. Aonde o Windows 10 fica alocado para que ele esteja disponível para mim? Na memória RAM. Então, a memória RAM já tem um percentual dela sendo ocupada pelo Windows 10. Aí, um processo sendo executado, que é o sistema operacional sendo utilizado, e repare, né? O próprio sistema operacional, ele gera um processo para poder gerenciar outros. Complexo que estou falando? Deu um nó na cabecinha de vocês aí, sim ou não? Tá dando para acompanhar? Senhores? Cavalheiros? Professor, deixa eu ver se pois não. Sim, sim. Então, os arquivos ficam, por exemplo, na HD. Eles ficam Correto. naquela memória. Só que toda vez que liguei o computador e estou mexendo, por mais que eu esteja acessando o HD, ele funciona em cima da memória RAM, é isso? Exatamente. E quando nós falamos que ele é alocado na memória RAM, não significa... Vamos lá, eu tenho que tomar muito cuidado com o termo aqui para não gerar uma má interpretação. Vamos lá. Eu estou usando agora, como eu disse, o Windows 10, tá? Quando o computador foi ligado, isso a gente vai falar em outra aula, tem um processo chamado processo de boot, que é esse processo de ligar o computador. Ele tem uma série de procedimentos internos, e um deles, eu pulei vários aqui, só para a gente chegar onde precisamos, tá? Um deles é localizar o sistema operacional na unidade de disco e verificar se há memória disponível para ele ser alocado e ligar o computador com o sistema operacional ativo. Porque imagina hoje você ligar o seu smartphone sem Android. Não liga. Imagina você ligar a sua Smart TV e não ter o sistema operacional da Smart TV. Ela não fica disponível para você. E a mesma coisa no computador. Quando você liga o computador e o sistema operacional ou deu algum defeito, corrompeu, travou, ele para. Então, para que o computador ou o dispositivo computacional que você esteja utilizando esteja à sua disposição, a primeira coisa, o primeiro processo a ser executado é carregar o sistema operacional aonde? Na memória RAM.
Mas quando a gente coloca aqui carregar na memória RAM ou alocar na memória RAM, não significa que ele saiu daqui, tá? Significa que ele foi ativado aqui, mas ele vem para cá, continua gravado aqui, mas ele manda os dados para a memória RAM, ocupando memória RAM, para poder estar disponível para uso. E aí, você já ocupou aqui, ó, logo de cara, quando ligou o computador, uma parte da memória RAM para receber, alocar o sistema operacional. Bom, a partir daí, tudo que você for utilizando depois, vai fazendo o mesmo processo. Vamos lá. Aí eu cliquei no Google Chrome para poder acessar a internet. Vim aqui, dei 2 cliques no Google Chrome, ele está gravado aqui, instalado no meu computador, armazenado na minha memória permanente, que é o HD, o disco rígido. Aí eu pego, o sistema operacional que já estava ativo, ele vai pegar dados do Google Chrome, transferir para a memória RAM e vai ocupar mais um percentual da minha memória RAM. E o Google Chrome está ativo para que eu possa navegar na internet. Bonito. Porém, tem pequenos outros processos acontecendo. Eu disse que eu tenho o mouse rolando aqui. Ó. O mouse, ele é um recurso, um periférico, que para que esse ponteiro apareça aqui na tela, né, essa setinha bonitinha, respondendo aos meus comandos manuais aqui, isso também gera um processo para que o sistema operacional se comunique com o processador. Porém, o mouse, ele não vai, no caso aqui, estar utilizando grandes recursos de memória, muito pouco, quase imperceptível, tá? Porque ele não é ele não tem um software que fica carregado na memória, é apenas o driver de comunicação. Driver de comunicação, na verdade, não é de comunicação, é o driver de reconhecimento. É o programa que o fabricante do mouse disponibiliza para que o sistema operacional saiba quem ele é. Saiba que é o mouse e que tudo isso que eu estou fazendo aqui é para representar coordenadas na tela. É só uma comunicação entre sistema operacional e driver. Isso consome muito pouco a memória RAM, mas consome também, bem pouquinho. Beleza? Aí, vamos para mais uma parte aqui. Eu estou usando aqui um fone de ouvido, na verdade, um headset auricular, está aqui dentro da minha orelha. Ele também tem um outro driverzinho, que é um programinha fornecido pelo fabricante para que o Windows saiba que esse dispositivo que está no meu ouvido aqui é um headset e que ele possa acessar as propriedades de áudio do meu computador. E aí tem mais 2 coisas acontecendo, porque é um periférico e ele vai acessar os adaptadores de áudio, tanto para que eu possa ouvir vocês, como eu possa ser ouvido por vocês. E tudo isso é o sistema operacional que está gerenciando. Tem um mouse, que é Bluetooth, e eu tenho também o meu headset. Aí eu acabei pulando para o slide seguinte, que fala de periféricos, mas tudo isso também está diretamente ligado aqui, porque para que eu possa, né, utilizar o mouse, o sistema operacional reconhecê-lo através do driver, consome memória, vem aqui, pouquinha memória, mas bem pouquinho, mas consome. O meu áudio e a minha fala está sendo gerenciada pelo sistema operacional. E aí entra mais um processo que é reconhecer um periférico, 2, o mouse, o meu fone. E tudo isso, o sistema operacional entende como processos, utiliza memória e vai consumindo memória. Embora nós tenhamos processos que utilizem bastante memória e temos processos que utilizam muito pouco. E aí, vamos aqui para o golpe de misericórdia. Nós temos tudo isso na memória. Só que para eu conseguir dar essa aula, eu tenho que acessar um programa chamado Microsoft Teams. O Microsoft Teams, ele é um devorador de memória RAM, né? E a gente vai provar isso para vocês aqui na sequência. A hora que eu clico no Teams para abrir o Teams, mesmo usando o Teams na versão online, ele vai fazer esse processo aqui de alocar o Teams na memória, mas aí ele já ocupa um espaço maior, mesmo sendo online, que é melhor do que usar o Teams instalado no computador, tá? O Teams instalado no computador, eu vou falar real para vocês, para quem tem, não digo pouca memória, mas se você tem memória, digamos assim, razoável, evita fazer isso, tá? Utilize o Teams sempre online, porque assim você libera a tua memória para outros processos na tua máquina, senão você vai deixar a máquina muito lenta.
E, por exemplo, numa aula, eu percebi isso, que o ano passado, já sabia, né? Mas comprovei na prática, por exemplo, nas aulas de design, quando eu ia usar um CorelDRAW ou um software também que usava muita memória. O desempenho caía demais. Então, eu tenho bastante memória, estou com outra máquina aqui, tenho uma quantidade de memória muito boa, porém, para não comprometer essa memória de forma desnecessária, já que eu tenho a alternativa de poupar usando o Microsoft Teams Online, eu opto por isso. Porque aí, ó, nós temos, nesse caso aqui, para a gente concluir o raciocínio, processos sendo executados nesse momento. O Windows, que consome memória. Tenho o Google Chrome, mais um processo, que também está consumindo, além de ser um processo, também está consumindo memória. E eu tenho o Microsoft Teams para permitir o compartilhamento da aula. Além de gerar mais um processo, ele também consome memória. Tudo isso gerenciado pelo meu sistema operacional, que também, como eu disse, consome memória, tá? Então, quando a gente vem aqui para falar de gerenciamento de memória, estamos falando de algo que é determinante para o desempenho do seu equipamento. Por isso que não convém a gente persistir na teimosia, porque existe a perseverança, existe a resiliência e existe a devoção à teimosia. Quando você tem um equipamento que tem pouca memória e você precisa utilizar recursos com grande necessidade de memória, isso significa que não vai dar certo. Ah, professor, mas funciona. Tudo bem, funciona mal. Né? E assim, no ambiente de trabalho, eu falo isso por conta própria, tá? Eu passei ali o segundo semestre do ano passado extremamente incomodado com o desempenho do equipamento durante a aula. Porque atrapalha, né? Eu gosto, eu sou um entusiasta da tecnologia, senão não estaria aqui. Mas uma coisa que nos mantém, digamos assim, adeptos à tecnologia é ela nos servindo bem. A tecnologia, quando nos atende mal, pô, é péssimo. A experiência que ela entrega é muito ruim. Atrapalha, você não consegue, digamos assim, ter um bom andamento, seja para uma aula ou para um trabalho ser desenvolvido. Então, essa coerência entre equipamento que você tem, o hardware, e a utilização que você vai fazer, requer uma certa combinação. Porque senão, o sistema operacional, quando for fazer isso aqui, ele não faz mágica. Como eu sempre gosto de dizer, não existe milagres tecnológicos. O que existe é coerência tecnológica. Se eu preciso usar tudo isso na memória hoje, tanto para um smartphone, aí eu vou puxar para o smartphone que a coisa começa a complicar um pouquinho. O gerenciamento de memória RAM do smartphone é muito parecido com a de um computador, não muda. Agora, o gerenciamento do espaço, né, digamos assim, da memória permanente, difere. Difere, e eu já explico para vocês na sequência. Tudo bem? Mas eu queria que essa questão aqui de gerenciamento de memória e processo ficasse claro para vocês. Processo é tudo aquilo que eu estou fazendo no computador no momento. Eu jogando, eu estou executando vários processos, porque, como eu disse, durante um jogo acontece muita coisa do que a gente está fazendo aqui agora. O jogo, ele consome recursos gráficos, provavelmente você tenha uma placa de vídeo com recursos gráficos um pouquinho mais potentes, isso vai gerar um outro processo. Você tem num jogo, num game, numa prática de games, você tem aí a parte de áudios, tá? Então, também vai fazer o mesmo procedimento que eu estou executando aqui com vocês. A única ação de executar um jogo gera mais do que um processo que vai consumir bastante memória. Porque quanto maior a qualidade daquilo que você está fazendo, geralmente, por via de regra, também vai consumir bastante memória. E vale lembrar que o sistema operacional, é a terceira vez que estou falando isso nesta manhã, o sistema operacional, quando você liga o computador, ele já é alocado na memória, e uma boa parte já fica nela. Agora, se você tem recursos limitados de memória, só de ligar o computador, você já está ocupando boa parte dela. Por isso que não convém, o que eu estou dizendo aqui, a crença tecnológica. Tecnologia não deve ser usada como um dogma religioso. Não é para ter fé na tecnologia. É para você produzir tecnologia de forma coerente. Não é para você simplesmente colocar pouca memória no seu computador, comprar um computador limitado e, de repente, querer usar
tudo que mais exige memória. Aí, deixa de sair da esfera da técnica e do fato, e aí você passa a entrar na esfera dogmática. Você torce para que ele funcione, você ora para ele, você faz uma oração. E desculpe, ainda não existe nenhuma beatificação de alguém voltado para a tecnologia. Não tem ninguém que você possa orar para que o teu sistema operacional funcione bem. Assim, metáforas à parte, é só para a gente lembrar o seguinte: tudo que nós estamos utilizando aqui vai gerar processos. Os processos são executados pelo processador e gerenciado pelo sistema operacional, que também vai gerenciar o funcionamento da memória. Quanto mais memória você tiver, melhor será o desempenho. Então, tudo se resume à memória? Não. Memória e processador. Tá? Então, tudo fica em memória e processador? Basicamente, mas também não é só isso, tá? Nós temos outros fatores dentro de uma configuração de computador hoje que também são muito importantes para o desempenho do todo. Só que eu até gostaria em algum momento de falar sobre isso, mas eu vou acabar invadindo outra aula, né, que é a aula de manutenção de computadores. Mas só fica aqui um outro nome importante para vocês guardarem, tá? Chipset. Toda placa-mãe, ela tem os chamados chipset. No passado, o chipset ele era um coadjuvante. Ele praticamente nem aparecia no casting no final da história. Hoje, não. Os chipsets hoje, eles são protagonistas. Eles passaram por, digamos assim, um condicionamento físico, entre aspas, né? Ganharam mais força, mais velocidade e mais inteligência. E aí, o que acontece? Eles somam ao desempenho. O grande problema é que a grande maioria dos profissionais dormem, né? Não se atualizam como deveriam, né? E acha que entender de hardware é bobagem. Ah, compra o mais caro que basta, né? Tudo bem, gente. Comprar o mais caro vai fazer sentido, sim. Você, geralmente, quando compra algo de um valor um pouco maior, é claro, você está levando algo com mais qualidade. Mas eu acho que faz mais sentido ainda quando você compra algo de qualidade, que você sabe o que você está levando. Então, a grande maioria das pessoas compram um computador hoje baseado única e exclusivamente na quantidade de memória e processador. Poucos são aqueles que observam a placa-mãe, tá? São poucos, não são muitos. E quase ninguém presta atenção na placa-mãe, em quem determina o valor da placa-mãe. O valor de uma placa-mãe hoje, tá? Porque no passado não era assim. No passado, o chipset realmente ele era apenas um coadjuvante que pegava funções básicas de gerenciamento de funcionamento, né? Mas hoje não. Então, 70% do valor de uma placa-mãe hoje é referente a este nome que eu falei, o chipset. E causa estranheza, né? Quando a gente fala esse tipo de coisa, a galera ouve, nossa, professor, mas é isso mesmo? Sim. A maioria dos profissionais da área compra uma placa-mãe sem observar o chipset que vem nela. E aí, o valor que ele está pagando na placa-mãe é referente ao chipset que está embutido na placa. Porque é ele que determina o potencial da tua placa. Porque ele vai compartilhar a responsabilidade pelo gerenciamento aí, juntamente com o processador. Porque, como eu disse, né, eles saíram de meros coadjuvantes, né, que nem apareciam no casting do filme, passaram por um condicionamento, digamos assim, né, ganharam massa muscular, entre aspas, ficaram mais velozes, mais fortes e mais inteligentes. Eles são determinantes para o desempenho de alguns jogos, são determinantes para essa parte gráfica, principalmente nas arquiteturas da AMD. A Intel percebeu isso também, faz o mesmo, mas não são todos os dispositivos que funcionam iguais, por isso que é importante combiná-los. E conhecer essa parte de arquitetura tem uma ligação direta com esse gerenciamento de memória, gerenciamento de processos e gerenciamento de arquivos, né? Porque os arquivos saem daqui. Como assim, professor? O gerenciamento de memória tem a ver com essa questão do chipset? Porque tem memórias que você compartilha, que você usa apenas para alocar, para utilizar recursos, né? No caso aí, os arquivos, os programas que você está utilizando, mas tem partes de memória que também servem para
atender demandas de vídeo. Quando nós não temos, por exemplo, uma placa de vídeo dedicada com memória somente para ela, uma parte desta memória aqui também vai para alimentar o seu dispositivo de vídeo. Atentem, galera do game aí. A galera que joga, geralmente, jogadores, os caras que gostam de montar configurações de jogos forte, conhecem isso aqui que eu estou falando muito bem. Porque sabe que se não tiver um bom conhecimento para fazer essa integração, gasta dinheiro e a coisa não rola. Então, muitas vezes a galera acha que quem joga, né, os caras que jogam e que montam plataformas de games muito fortes são só jogadores e nada mais. Alguns têm um conhecimento de arquitetura de hardware muito grande. Porque você tem que saber combinar os recursos para que você possa ter o máximo desempenho para que o teu resultado jogando também seja máximo. E isso acaba fazendo com que eles sejam obrigados, né, a ter um conhecimento de arquitetura, que é o projeto de montagem de cada componente, que vai determinar tudo isso aqui, ó, gerenciamento de memória, de processo. E no caso, né, quando você tem memória compartilhada, o tipo de memória influencia, o chipset que faz que gerencia esse compartilhamento também. Mas isso é um detalhe, uma coisa para a gente falar em outro momento. Como eu disse, isso é parte de IMC. Só que como esbarra aqui na questão de gerenciamento de memória, vale aqui a citação, porque isso aqui não é apenas uma teoria abstrata. Isso está acontecendo nesse momento durante a aula. O sistema operacional está gerenciando tudo isso que nós estamos fazendo. A nossa comunicação aqui está sendo gerenciada como processo, vai estar sendo gerenciada na memória e também por aqui, ó, gerenciamento de arquivo, que é um outro processo, uma outra função do sistema operacional, para não confundir a terminologia, né? O que é gerenciar um arquivo? Primeiramente, vamos definir arquivo aqui, pessoal. Como disse, né? Não, talvez não seja um termo novo, porque vocês devem ter visto, já devem ter ouvido isso na aula de OSA, para criar um arquivo, por exemplo, no Word, ou no PowerPoint, ou no Excel. Qualquer conjunto de informações que você guarde no computador é um arquivo. O que difere um arquivo do outro é o seu conteúdo. Eu posso ter um arquivo de texto, um documento feito no Word. Eu posso ter um arquivo de dados, criado num gerenciador de banco de dados, por exemplo, como o Access, ou num banco de dados como o SQL. Eu posso ter um arquivo de planilha eletrônica, criado no Excel. Posso ter um arquivo de áudio, uma música que você baixou pela internet. Posso ter um arquivo de vídeo, né? Um vídeo que você tenha salvo aí, baixou do YouTube, de algum outro lugar. Eu posso ter um arquivo de jogo, um game que eu instalei no computador. Então, tudo que eu armazeno é um arquivo. Arquivar significa o hábito de armazenar, guardar. E aí nós temos, dentro do conceito de teoria clássica da computação e sistemas de informação, arquivo é um conjunto de informações sobre um determinado assunto. Ponto. E aonde eu guardo arquivos? Dentro de um computador, utilizando um sistema operacional, nós costumamos usar a representação gráfica das pastas, correto? O Windows mostra as pastinhas e você cria uma pasta ou coloca os arquivos dentro dessas pastas que vocês escolherem. Importante, o gerenciamento de arquivos tem primeiramente, garantir que você possa gravar arquivos para que você possa acessar esses arquivos e fazer a leitura desses arquivos. Todo esse procedimento aqui de armazenar, acessar, ler e permitir a gravação, tudo isso é incumbência do gerenciamento de arquivo. Isso aqui é feito direto pelo sistema operacional? Sim, é feito pelo sistema operacional, porém tem um outro nome que surge aqui, que a gente vai falar sobre isso mais na frente, que é esse cara aqui, ó, sistema de arquivos. Dentro do sistema operacional, quando vocês, por exemplo, estão instalando o Windows, não é algo que talvez, acho que a maioria aqui, não sei, talvez aqui alguém já tenha tido a curiosidade de formatar um computador e instalar um sistema operacional. Quando você instala um sistema operacional, independente de qual seja, o seu Android tem um sistema de arquivos, o Windows tem um sistema de arquivo deles, o Linux tem um sistema de arquivo relativo a ele. O que é o sistema de arquivo? O sistema de arquivo é um sistema, me permita aqui o pleonasmo, né, estou repetindo, que vai fazer essa função de permitir
a organização dos arquivos. E existem, se a gente for estudar isso aqui a fundo, dá um ano. Então, eu estou pulando etapas, tá? Estou falando de gerenciamento de arquivo, eu tenho que falar de sistema de arquivo, que dentro do sistema operacional é quem se incumbe disso, de permitir a gravação, a leitura e o acesso. Mas para que isso aconteça, ele precisa localizar os arquivos. Como? Ele cria um índice. E esse índice é criado pelo sistema de arquivos. Lembrem, né? Vamos fazer o seguinte, fazer uma comparação aqui, né? A gaveta de meia de vocês aí no armário do quarto. Que geralmente você organiza quando tua mãe cobra, né? Pô, você não vai arrumar isso aqui, cara? Ah, depois. Eu vejo pela minha filha em casa, né? Ela precisa de uns 3 gritos, né? No quarto ela dá o start, ela dá o boot e vai fazer, né? Vai fazer 9 anos. E aí, assim, já vai, desde já, o tratamento de choque. Porque se você conversa, você dialoga, não vai. No terceiro berro, ela vai arrumar as gavetas dela. Mas por que se deve arrumar uma gaveta, gente? É só porque pais são chatos? É pelo mesmo procedimento que precisamos gerenciar arquivo. O que é gerenciar um arquivo? Gerenciar, arrumar a tua gaveta é gerenciar a sua gaveta de meias. E para que serve isso? Para que você possa localizar a meia. Se toda vez que você precisar achar uma meia, uma camiseta, você tiver que tirar tudo do guarda-roupa, isso não é gerenciamento, isso aí é o caos, cara. Isso é o caos. Então, se não houver um mínimo de organização nos arquivos, como é que nós vamos localizá-los depois quando precisarmos usar? E como é que nós vamos localizá-los rápido? Porque vale lembrar que todo mundo quer o computador voando, né? Todo mundo quer clicar e quer que ele ache na hora. Dei 2 cliques, tem que abrir. Toquei na tela, tem que funcionar. Para que essa mágica ocorra, de você localizar, realmente clicar no nome e o sistema operacional disponibilizar para você, isso tem essa questão do gerenciamento dos arquivos, que através do sistema de arquivos, organiza o espaço interno do computador. Que espaço interno? Isso aqui, ó, o HD. E aí nós temos uma diferença. No seu armário, no seu guarda-roupa, na sua gaveta de meia ou na sua gaveta de camisetas, por exemplo, cabe uma quantidade limitada de camisetas, bermudas, enfim. O espaço ali não é tão grande, entre aspas, tá? Agora, aqui no computador, tá? Aí eu não vou pegar o smartphone nesse caso aqui, que depois eu falo do smartphone. A quantidade de espaço disponível num computador, ela é finita, ela tem fim, mas é muito grande. Então, se não houver um critério mínimo de organização, não tem como eu localizar isso. Eu fico perdido. Na verdade, eu não, né? O sistema operacional. E aí, para fazer essa função, existe um operário dentro do sistema operacional chamado sistema de arquivos. O sistema de arquivos, ele define o papel dele, o propósito de vida dele, entre aspas, né? Quando você instala, né? Quando você formata o computador e instala o sistema operacional. Lá, ele já vai criando uma espécie de mapeamento, que é chamado tabela de alocação de arquivos, né? Que, na verdade, hoje já não utiliza isso mais, né? A chamada tabela de alocação de arquivos era usada antigamente nos sistemas operacionais antigos. Hoje, a forma de organização é uma forma um pouco mais dinâmica, né? E existe dentro do sistema operacional, dentro dessa questão de sistema de arquivos, várias tecnologias. A mais, não digo mais recente, né, mas a atual, utilizada pela Microsoft em seus sistemas operacionais, é o sistema de arquivos NTFS. O NTFS é um acrônimo que nós vamos falar sobre isso na aula de sistemas de arquivos, né, que eu sou obrigado a falar disso agora, porque estamos falando de gerenciamento de arquivo. E quem é que faz isso? Esse procedimento de gerenciar arquivos dentro do sistema operacional é executado por este operário, né, entre aspas, polivalente, chamado sistema de arquivos, que é uma das funções do sistema operacional, que é entender, mapear o seu espaço interno, aonde? Na unidade de disco, que aqui temos um desafio herculano, porque assim, quanto maior o tamanho da unidade de disco, mais espalhadas tendem a ser o armazenamento de dados.
Sim. Entendam mais ou menos, lá vamos nós aqui de vez, novamente, as analogias e as metáforas, né? Se você pegar uma piscina, né, com capacidade de 800 litros, vazia, e pegar um copo com 250 ml cheio e virar, despejar 250 ml que está num copo. Veja bem, imaginem, vamos usar aqui a nossa imaginação. Imagina um copo com 250 ml cheio de água na tua mão. E você tem uma piscina do teu lado vazia com capacidade para 800 litros. Vira essa água dentro da piscina vazia e tenta recuperar depois. O que aconteceu com a água? Ela espalhou, ela espirra e vai água para todo lado. É pouca água, mas ela espalha inteira. Isso aqui é uma analogia. Quando eu tenho um espaço em disco muito grande e eu vou armazenando dados, ele faz entre aspas, pelo amor de Deus. Porque depois o cara passa num processo seletivo, vai na entrevista e fala que isso acontece literalmente. Não, é uma comparação. Quando você armazena dados numa unidade de disco muito grande, ele espalha, entre aspas, da mesma forma que um copo d'água derramado numa piscina de 800 litros também se esparrama. Se não houver, pelo sistema operacional, um critério de indexar, o que é indexar? Criar índices para localizar essas partes, ele ficaria muito tempo para juntar essas partes e disponibilizar de volta para você para usar. Porque, como eu disse, o sistema de arquivos, através do gerenciamento de arquivo, ele permite que você grave arquivos para que possa ser acessado depois. E a gente faz isso com frequência, né? Você gravou uma música, você pode ouvi-la quantas vezes você quiser, só que você tem que clicar lá e ele tem que localizar para você. Você tem um jogo instalado, toda vez que você for jogar, ele tem que abrir esse jogo. Só que ele precisa saber onde ele guardou esse jogo. Para ele poder... E lembrem, né? Você não tem somente o jogo, você tem muitas coisas guardadas, e todas elas espalhadas. Voltemos à gaveta de meia. Se você não organizar a gaveta de meia, você não consegue localizar suas meias e diferenciá-las. Se você não organizar o seu espaço em disco, na verdade não é você, é o sistema de arquivos através do gerenciamento de arquivo, como é que ele consegue localizar esse arquivo depois rapidamente? Porque não é 1, 2, 3, são centenas, milhares de dados espalhados. E aí tem uma função no sistema operacional chamada desfragmentador de disco. O que é o desfragmentador de disco? O nome já deixa claro. Desfragmentar dá a entender que ele elimina fragmentos. Fragmentos são partes, né? Quando você fragmenta algo, você divide. Como eu disse para vocês, o armazenamento de dados, eles se espalham na unidade de disco. E quanto maior esta unidade, mais eles ficarão espalhados. A função do sistema operacional, através da ferramenta, né? Agora, se tem outra ferramenta, o desfragmentador, é procurar diminuir a quantidade de fragmentos espalhados e aproximá-los. Isso vai fazer com que a localização desses arquivos seja mais rápida, otimizada, e o aproveitamento do espaço seja feito de forma mais eficiente. Porque se imaginou eu ficar espalhando, né, virando 250 ml em piscinas de 800 litros, depois como é que eu recupero essa água de volta? Fica tudo espalhado. Então, ele separa e vai organizando. O sistema de arquivos é responsável, dentro do sistema operacional, pelo gerenciamento de arquivo. Gerenciar arquivos é organizá-los dentro do espaço em disco. Eu aprofundei um pouquinho mais para falar sobre isso. Nas próximas aulas, vamos falar só sobre o sistema de arquivos, para que você consiga ter rapidez no acesso, leitura e gravação. Senão, se torna um caos, né? Porque, como eu sempre digo, o caos digital é caos. Se não houver essa inteligência funcional, a gente não tem um bom desempenho. E aí, no Android, por exemplo, no smartphone, nós temos uma outra particularidade. Pessoal, nossa aula está acabando aqui. Só vou falar essa do Android aqui para a gente fechar a aula aqui. Vocês já perceberam que quando vocês não têm mais espaço no celular de vocês, vocês começam a ter que ficar eliminando coisas, né? Porque o desempenho começa a cair.
Porque não adianta você ter processador para gerenciar processos, não adianta você ter memória RAM para alocar os arquivos, mas você não tem mais espaço onde pôr arquivos. Abarrotou. Só para fechar o assunto, que na semana que vem a gente fala de periféricos, tá? No caso do Android, para quem já teve essa experiência, acredito que muitos de vocês já tiveram, estou sem espaço, né? Porque tira foto, faz filminho, tudo bem, manda para a nuvem, você apaga, libera, recebe um monte de besteira no WhatsApp, apaga de novo, vai liberando. Mas chega uma hora que você resolve, fala, ó, eu não vou mais ficar apagando e repolando arquivo. Vou colocar um cartão de memória no meu celular e vou ampliar o espaço para armazenamento. Geralmente, quando você faz isso, o seu espaço aumenta, você consegue armazenar mais coisas, mas o desempenho dele não melhora. Já aconteceu isso com vocês? Estão me ouvindo aí, cavaleiros? Sim, sim. Então, alguém já passou por essa experiência aí de colocar um cartão de memória no smartphone para melhorar o espaço, né? Porque ele está abarrotado e o desempenho está meio ruim. Colocou mais memória, não memória RAM, tá? Colocou um cartão de memória para melhorar o espaço e se decepcionou porque ele continuou lento. Já aconteceu isso com vocês? Eu nunca reparei, na verdade, eu nunca fiz isso com esse intuito, mas eu percebo que não muda. Ele continua abarrotado, é exatamente o que você falou. Eu só nunca tinha preparado para pensar. Agora que você falou, fez sentido. Porque ele cabe mais foto, tá bom, mas ele continua limitado do mesmo jeito. Sim, pelo seguinte, porque aí difere a arquitetura de montagem, o projeto de criação do dispositivo. O objetivo maior de um smartphone, tudo bem, o nome já diz, smartphone, é um telefone inteligente, mas ele é um telefone. E o objetivo dele é conectividade, te permitir estar conectado a uma rede, seja a uma telefonia celular ou uma rede sem fio, tá ok? Mas o objetivo dele não é armazenar grandes volumes de dados. Então, quando você acrescenta mais espaço, ele continua tendo a mesma capacidade de gerenciamento desse espaço. Você ampliou o espaço, mas ele foi projetado para gerenciar menos. Então, você passa a armazenar mais, mas a sua capacidade de processo e atendimento continua a mesma. Lógico, tem mais espaço? Tem, mas o desempenho que você queria, porque, na verdade, nós queremos performance. Nós queremos mais. Queremos que ele fique sempre muito rápido, com uma resposta muito automática, instantânea. Porém, nesse caso, você gastou, né, investiu no cartão de memória, aumentou o espaço, mas ele continua limitado ao projeto de fabricação dele. Ele não vai conseguir gerenciar de forma efetiva uma capacidade de espaço maior e ele continua lento. Tudo bem? Porque são propósitos diferentes. O smartphone não foi projetado para gerenciar grandes unidades de disco. A ideia maior dele é conectividade. É estar conectado para te dar mobilidade. Você vai para onde quiser com ele e ele vai estar conectado ou uma rede de celular, telefonia celular, ou a uma rede de dados sem fio. O objetivo maior do smartphone é esse, não armazenamento de dados. Pessoal, como o nosso horário já está dando aqui, semana que vem a gente conclui esta parte. Faltou aqui a questão de gerenciamento de periféricos. Falamos sobre gerenciamento de processos, memória e arquivos. Semana que vem falaremos só de periféricos. Qualquer dúvida, qualquer coisa que tenha ficado em aberto, não hesitem, pergunte no chat. Estamos aqui mais ou menos com o nosso horário já estourado, mas se tiverem qualquer pergunta e eu puder esclarecer rapidamente, embora já tenhamos o horário nosso aqui já tenha dado. Alguma pergunta, gente? Nenhuma? Perfeito. Bom, vou fazer o seguinte, vou encerrando aqui a gravação. Na sequência, eu vou disponibilizar para vocês o formulário de frequência e também uma tarefa aqui sobre esta parte de kernel, núcleo e shell, e também aqui envolvendo o que nós falamos hoje, tudo bem? Com prazo para a semana que vem. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês.
Até a próxima semana, bom final de semana, né? Cuidado aí, tomem cuidado, as coisas não estão fáceis, momentos difíceis, mas, enfim. Até a próxima aula, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Encerrando aqui a gravação. Falou, professor.